Abra a tua Bíblia, meu querido irmão, minha amada irmã, em Lucas capítulo 4, versículo 17 ao versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 21. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 21. Pode deixar desse jeito, irmão. Está ótimo assim. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lucas 4, 17 a 21 diz assim: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor sejam dadas a honra e a glória. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos deixou uma palavra escrita, inspirada pelo Teu Espírito Santo, para nos fazer compreender a Sua vontade. Deus, não precisava eu estar aqui para pregar, porque a Tua palavra já nos fala, Senhor. Já fala por ela mesma, porque ela é vida e é Espírito. Mas aprova, Senhor, usar homens e mulheres nessa terra, que possa, Deus, trazer, ó Deus, a reflexão da Tua palavra. E que seja assim esta noite, que possamos ministrar segundo o Teu Espírito Santo, falar segundo o Teu Espírito Santo, e o nosso ouvir seja também segundo o Espírito Santo, para que, ó Deus, nós possamos estar alinhados com a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós nesta noite. Assim nós oramos, porque assim nós cremos, em nome de Jesus. Pode sentar, meu irmão, minha querida irmã, você que está entre nós. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo e a nossa missão. Quando nós lemos essa passagem bíblica, o Senhor Jesus, Ele está numa sinagoga, depois que Ele veio do deserto, depois de ser tentado, ficar ali 40 dias, jejuando. Ele então vai à sinagoga, e Ele toma o livro do profeta Isaías, e lê o que está em Isaías 61, versículos 17 a 21. E após Jesus ler este texto, o que diz as Escrituras, Jesus nesse texto, ele faz a sua declaração de missão. Ele declara a sua missão. Jesus, ele se vê nessa passagem. Ele olha as Escrituras, é como se ele dissesse assim: isso aqui tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver com aquilo que Deus me pediu para fazer. Isso aqui tem a ver com a missão para a qual eu vim a essa terra. Isso aqui tem a ver com o propósito do Pai. Jesus então, ele se enxerga naquela passagem. Ele se vê naquele texto. Ele olha a Escritura. Ele não fala assim: olha, fariseus, isso é para vocês. Ele fala: não, isso aqui é comigo. Tem a ver comigo. Tem a ver com a missão que o Pai me confiou. E Jesus então, ele se encontra, ele se percebe nessa passagem bíblica. E todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que nós nos debruçamos na Bíblia, porque a Bíblia é para nós um espelho.
ela nos mostra como nós estamos. A nossa real condição, a nossa real situação, nós podemos saber quando nós olhamos para a Bíblia. Quando nós nos vemos a partir da Bíblia. É assim que Deus quer que nós sejamos, que nós possamos nos ver a partir da Bíblia. Ela me mostra muitas coisas que eu preciso ver na minha vida. Por exemplo, quando nós lemos na Bíblia, amai aquele que vos perseguem. Nós lemos essa passagem e nós podemos dizer, Senhor, isso tem a ver comigo. Eu tenho que amar os que me perseguem. Quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, a promessa que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com você. Porque você já creu em Jesus, você caminha com Jesus, então essa promessa tem a ver com você. Então você se vê nessa promessa. Você se encontrar dentro dessa promessa. Você se encontrar no contexto dessa promessa. Embora ela foi dita há anos atrás, mas ela é atual para você dizer assim, Jesus, isso tem a ver comigo. Eu creio no Senhor e a tua promessa é, será salvo eu e a minha casa. Então eu me vejo nessa promessa. Eu me encontro nessa passagem. E Jesus, ao ler o texto, ele viu que aquela passagem falava dele, falava sobre ele e falava da missão que Deus tinha para a vida dele. Amém? O Espírito de Deus, que vive em nós, é também aquele que nos dá a sua unção. A unção do Espírito, para cumprirmos os propósitos de Deus. Jesus está dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele. O Pai e o Espírito o envia. Jesus, quando ele morre, ele ascende ao Pai. O Pai e o Filho envia o Espírito. E o Espírito Santo agora envia a igreja. Envia eu e você. Nós caminhamos debaixo do envio do Espírito Santo. Amém? Há uma unção sobre nós. E esta unção de envio, esta unção de capacitação, esta unção é nos dada pelo poder do Espírito Santo para cumprirmos uma missão. Porque você foi chamado para uma missão. Você tem uma missão a fazer. Você tem um propósito a cumprir. E o que vai te dar capacitação para você cumprir a missão que você tem que cumprir é o Espírito Santo através da unção dele. Pastor, mas eu não estou na igreja, eu ainda não sou batizado, mas Deus te chamou para um propósito. Porque ninguém vem a essa terra sem propósito. Todos nós nascemos com um propósito, que Efésios nos diz que é para a glória do nosso Deus, que é para o louvor do nosso Deus. Aí você já tem um propósito. E tantos outros propósitos Deus nos revela, e um dos propósitos é participarmos da missão de Deus, o que é possível quando o Espírito Santo vem sobre nós. E o Espírito Santo está sobre ti. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas pastor, Jesus era santo, Jesus era Deus, mas ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou indo enviado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estando sobre nós, significa que o Espírito Santo deseja fazer algo através de nós. O Espírito Santo, quando vem sobre nós, significa que ele quer fazer algo através de você, em benefício de outras pessoas. O Espírito Santo vem sobre nós, a unção do Espírito vem sobre nós, para que outras pessoas sejam abençoadas. Pessoas serão abençoadas com a unção do Espírito sobre a sua vida. Guarde isso no teu coração. O Espírito Santo vai nos levar a ministrar. O Espírito Santo vai nos levar a servir. O Espírito Santo vai nos levar a ser bênção na vida das pessoas. Por isso o Espírito Santo vem sobre você, para você ser bênção, para as pessoas se beneficiarem com esta unção que vem sobre a sua vida. E esta unção é disponível sobre
todo aquele que crê e o buscar. Amém? O Espírito Santo está sobre mim, diz a Bíblia. Ele está dentro de nós, trabalhando em nós, quando intercede por nós, quando tem propósito de Deus em agir em nós. Mas Ele está sobre você, para trabalhar através de você, para agir através de você e por meio de você. Então o Espírito Santo está em você, mas o Espírito Santo está sobre você. Quando Ele está sobre nós, é porque o Senhor quer alcançar pessoas, é porque o Senhor quer beneficiar, quer abençoar vidas através de você. Agora, quando Ele está em você, nesse propósito de estar dentro de nós, significa testificar a presença de Deus em você. E aí Jesus nos fala, Ele me ungiu. Lucas 4,18 fala que Jesus foi ungido. Ungir na Bíblia é algo muito importante. A Bíblia fala que várias pessoas foram ungidas na Bíblia. Por exemplo, as pessoas eram ungidas para uma função específica. Logo, o Espírito Santo está sobre ti para uma função específica, para um propósito específico que nós devemos buscar entender. No Antigo Testamento, os profetas eram ungidos, os sacerdotes foram ungidos, os reis foram ungidos. No Novo Testamento, a igreja toda foi ungida com o Pentecoste, onde todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram profetizando em outras línguas. E nos dias de hoje não é diferente. Mas eu preciso que você entenda duas coisas. Precisamos da unção e precisamos da presença de Deus. Unção sem a presença de Deus não tem sentido. Pois a presença de Deus, ela é diferente desta unção. A unção é habilidade. A unção tem a ver com dons espirituais. A unção tem a ver com a capacitação de Deus para fazermos a obra do Senhor. Enquanto a presença é o próprio Deus em nós, agindo em nós. A unção aponta para dons. A presença aponta para a santidade. Diga assim, unção, dons espirituais, capacitação, presença, santificação, fruto do Espírito. É o que nós estamos aprendendo na escola dominical e você é convidado a estar conosco, amém? Nós precisamos buscar a unção, mas não podemos abrir mão da presença de Deus, o que é principal. O diabo, ele vai opor você no nível da unção, mas não será capaz de se opor você a nível da presença de Deus que está na sua vida. Quando você abre a Bíblia em Atos 19, versículo 13 a 16, lá fala dos filhos de um judeu chamado Seva, que foram expulsar um demônio de uma pessoa. Eles queriam fazer exatamente o que Paulo fazia. Paulo tinha unção e Paulo tinha a presença de Deus em sua vida. Aqueles homens, eles viram Paulo fazendo e acharam que aquilo era somente algo fácil de fazer, era algo humano, era algo mecânico, era algo simples, e quiseram fazer o que Paulo fazia, e foram envergonhados por aquele demônio que se manifestou, e envergonhou aqueles homens, filhos desse judeu chamado Seva. Ou seja, eles não tinham a presença de Deus. Eles queriam fazer algo que poderia sinalizar uma unção para expulsar o demônio, mas eles não tinham a presença de Deus em sua vida. Então a presença de Deus, ela deve ser acompanhada desta unção. Nós devemos buscar a unção, mas nós temos que cuidar para que a presença do Espírito não se afaste de nós, não saia de nós. Porque muitas pessoas podem agir, desenvolver dons, trabalhar os seus dons, mas sem a presença do Espírito. E aí é necessária a presença do Espírito para que os dons possam frutificar, para que os resultados possam vir. Então a unção, ela não fala com você. A unção, ela não se relaciona com você. Ela vai te dar habilidade, mas a presença de Deus, ela vai falar ao seu coração, vai falar através de você o que você deve fazer ou não a partir dessa unção que está na sua vida. Amém? Então diga assim, presença,
glória e unção. A presença de Deus está com você, para o seu benefício. Ela está em você, está com você, para o seu benefício. A glória de Deus está ao nosso redor, para manifestação, para sentirmos a presença de Deus. E a unção está sobre você, para benefício do outro. Você entendeu a diferença? A presença está em você para beneficiar você com a presença de Deus. Você ser renovado, você ser restaurado, você tem um coração abençoado, uma vida feliz. Mas a unção está sobre você para que outras pessoas sejam abençoadas, beneficiadas pelo nosso Deus. Então a unção, ela tem que ser acompanhada pela presença de Deus em nossa vida. Então a unção é assim. Pastor, deixa eu entender um pouco mais. Me dá mais um exemplo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 a 15. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o espírito maligno, vindo da parte do Senhor, passou a atormentar Saul. Os funcionários de Saul, os servos de Saul, lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. O que essa passagem, 1 Samuel 16, 13 e 15, quer nos mostrar? Saul foi ungido para ser rei em Israel, e permaneceu ungido como rei até o fim de sua vida. Deus não tirou a unção de realeza sobre Saul. Davi então se aproximou. Davi viu que Saul tinha a unção de rei, e a gente vê que Davi tinha a oportunidade até de tirar a vida de Saul, mas não tirou a vida de Saul, não tocou em Saul, porque Saul ainda tinha a unção de rei, mas Saul não tinha a presença do Espírito na sua vida. Não tinha, o Espírito Santo não estava na vida dele mais. E Davi não quis matar Saul, porque Saul ainda era ungido. Nós vemos na Bíblia que o Espírito deixou Saul, mas a unção de rei, de estar ali, ainda permaneceu até a sua morte. Então Saul manteve-se com um dom para reinar, mas não tinha o Espírito na sua vida mais. Você entendeu? Como isso é muito sério. As pessoas às vezes, ela tem um dom, mas ela agora está usando sem o Espírito. Esse dom está na carne, está usando o dom na carne. Você vai louvar, você vai cantar, tem que ser no Espírito. Você tem um dom para louvar, mas você tem que louvar no dom, o dom com a presença do Espírito na sua vida. Você vai pregar, você tem um dom para pregar, mas você tem um dom, mas a presença do Espírito na sua vida. Você vai orar por alguém, você tem um dom que Deus te deu, que é a intercessão, mas você vai interceder com esse dom, mas tendo a presença do Espírito na sua vida. Porque senão vai ser apenas nós. Você está entendendo, amém? Como é importante o Espírito Santo vir sobre nós, a unção vir sobre nós, mas o principal é mantermos a presença de Deus. Por isso a Bíblia fala: não apagueis o Espírito Santo da sua vida. Não apague o Espírito Santo da sua vida. Porque o dia que o Espírito Santo se apagar, você vai estar fazendo na sua carne. A gente vai estar fazendo na nossa carne. Não vai ser mais no Espírito. Isso é muito importante. E aí, o Espírito Santo, ele vem sobre Jesus. Jesus nos mostra que quando a unção do Espírito vem sobre a vida de uma pessoa, ela é levada para cumprir um propósito, uma missão. Deus não faz nada por um acaso nas nossas vidas, queridos. Porque a unção, ela tem um propósito. Diga assim: a unção tem um propósito em nossas vidas. E esse propósito é a missão de Deus, amado. Não tem outro propósito que não seja a missão de Deus. Há momentos, irmãos, que nós temos que esquecer um pouquinho dos nossos propósitos pessoais. Nós queremos muito que Deus nos ajude em nossos propósitos pessoais. Às vezes a pessoa passa o ano, a vida inteira, só buscando Deus para que ela possa cumprir os seus propósitos pessoais.
Não que Deus não possa abençoá-lo. Deus pode abençoar. Mas é importante, acima de tudo, que nós possamos buscar o quê? O propósito de Deus para nos usar. Para nos usar. Não acredito, amado, que Deus te chamou simplesmente por chamar. A Bíblia fala que Deus te escolheu para que você pudesse dar frutos para a glória dele. Amém, querido? Então, com a unção sobre a sua vida, você tem algo que as pessoas precisam, que não é o seu carro, que não é a sua casa, que não é o seu dinheiro, que é a unção do Espírito na sua vida. O que as pessoas precisam na sua vida não é do seu dinheiro, não é da sua casa, é da unção que está sobre você. É disso que as pessoas precisam, desta unção. Elas vão se beneficiar na sua alma, no seu espírito, através da unção de Deus que está sobre a tua vida. Que está sobre a sua vida. E aí, uma grande questão, amado. O que nós fazemos com a unção que Deus nos dá? A unção vem sobre nós, a unção vem sobre a sua vida, mas o que você faz com esta unção? Para onde ela vai? Como você usa esta unção? Isso nós devemos pensar. Nosso propósito, depois que conhecemos a Cristo, é de darmos continuidade à missão que Ele começou. Quando nós lemos da Bíblia assim, ide, pregai o Evangelho, você tem que ler a Bíblia nessa passagem e falar, Senhor, isso tem a ver comigo, esta é a minha missão. Não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós outros para que vais e dê fruto. Isso tem a ver comigo, Senhor. Então você se vê nessas passagens bíblicas. Não apenas nós olharmos para a Bíblia e vemos a Bíblia apenas naquilo que nos interessa, queridos. Nós não estamos mais nesse tempo de nós apenas buscarmos a Bíblia segundo nossos interesses pessoais, mas nós buscarmos a Bíblia segundo os interesses do reino. Aquilo que Deus ainda pode fazer nessa terra a partir de você. Aquilo que Deus pode fazer na sua casa a partir de você. Aquilo que Deus pode fazer na vida dos seus amigos, que sempre reclamam, choram, resmungam ao seu lado, mas com a unção do Espírito sobre você, algo pode acontecer no coração dos seus amigos, algo pode acontecer no coração dos seus clientes, algo pode acontecer no coração dos seus vizinhos, porque é uma unção sobrenatural sobre ti. Então nós temos que buscar esta unção, que vai beneficiar essas pessoas, que estão muitas vezes vivendo situações que só Deus pode mudar a sua história. O Espírito Santo vem sobre você. O Espírito Santo vem sobre mim por causa dessas pessoas que estão à nossa volta, que estão no seu caminho, que estão no seu trabalho, que está na sua rua, que está na sua vizinhança. O Espírito vem sobre você, porque o Espírito Santo sabe que é uma missão para ser feita junto com ela, e você foi escolhido para isso. E você foi escolhido para isso. Não tem outro crente lá, não tem outro cristão, é você. É nesta hora que você vai dizer, quando alguém chegar perto de você desanimado, desacreditado com a vida, sem esperança nenhuma, aí você vai lembrar, opa, a unção do Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas. Vou falar de boa notícia para esse rapaz aqui agora. Chegou alguém doente, enfermo, desenganados pelos médicos, que está no desespero muito grande, chega perto de você, que é cristão, que é crente no Senhor Jesus, que conhece a palavra, e ela começa a falar da sua dor, da sua dificuldade com a enfermidade, e aí você lembra, opa, a unção do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar os enfermos. Você está entendendo, amado? Você está entendendo? Na tua casa, o teu filho, a tua filha te dá muito trabalho, muita dificuldade, você não sabe o que fazer, não se desespere. A unção do Espírito está sobre ti, que o Espírito te dá sabedoria. Palavra da sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, para que você possa falar o que tem que ser falado na hora certa. Sabe aquela palavra que vem e faz diferença? Palavra da sabedoria. Dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele vem porque há pessoas no seu caminho
que Deus quer que elas sejam beneficiadas através desta unção que está sobre você. Então a unção do Espírito Santo abre nossos olhos para enxergarmos que algo precisa ser feito para a salvação da nossa família, para a libertação de nossos amigos, para a restauração dos que estão enfermos à nossa volta. Diga assim: a unção tem um propósito, e nós não podemos passar um ano inteiro, a vida toda, apenas com os nossos propósitos pessoais. Sabe por quê? Senão, quando Deus se chamar para estar com Ele lá na glória, chegar na hora do galardão, aí o Senhor vai falar assim, você chega todo feliz: oh Jesus, eu passei o ano inteiro glorificando, louvando o Senhor na tua casa, está na hora do galardão. Você via lá a pessoa, ganhou aquele galardão, você vai olhando assim: glória a Deus, que bênção, mano. Aí de repente está chegando a sua vez de você receber aquele galardão. Aí o Senhor chega perto de você: o que você quer, meu servo? Senhor, o galardão que eles receberam. Fala: olha, eu não tenho galardão para você aqui não. Eu não lembro de nada que você fez para mim lá embaixo. Imagina como vai ser, né, irmãos? Amém? Isso acontece, pode acontecer. Mas Senhor, olha, eu te dei a minha unção, meu servo. Eu derramei sobre ti a unção, e você enterrou este talento, esta unção. Você enterrou o dom que eu te dei. Eu te dei um dom da palavra, eu te dei o dom da sabedoria, eu te dei um dom para orar, eu te mandei pessoas para estar perto de você. E o que você fez com elas? Senhor, não sabia. Aí o Senhor vai falar assim: mas eu coloquei dentro de você o meu Espírito Santo, e ele falava, testificava da minha vontade. Aí você vai dizer assim: Senhor, eu era surdo. Porque a gente tem sempre uma resposta na ponta da língua, né? Mas com o Senhor não tem isso não, meu amado. Então Deus, quando envia a unção dele, o poder do Espírito está sobre nós, para um propósito de missão, para que um dia você chegue lá na glória do Pai, você possa dizer: Jesus, aquela alma foi salva, aquela vida foi alcançada, aquela família foi restaurada, aquele jovem, eu falei do teu amor para ele. Querido, as pedras estão clamando, as vidas estão sedentas por palavra, as pessoas estão aí se desesperando, porque não tem uma boa notícia para o seu coração. E há pessoas que estão perto de nós, não precisamos ir para a África, para a Ásia, para outro continente, porque tem na tua casa a pessoa gritando aí por salvação. Tem ou não tem? Tem, querido, na nossa família. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, as boas novas são pregadas, os corações partidos são restaurados, os cativos são libertos, e o favor do Senhor passa a ser uma realidade na vida de muitas pessoas. Então essa noite eu quero falar do propósito desta unção na nossa missão, querido. O primeiro propósito desta unção, entre tantos, é pregar boas novas. Diga assim: pregar boas novas. Um dos propósitos que o Espírito Santo vem sobre você, sobre nós, é para que possamos ganhar almas para Jesus. Quem quer ser ganhador de almas aí? Amém? Levanta assim as duas mãos: eu quero, Senhor, ser ganhador de alma. Oh, maravilha, isso aí. É isso, amado. Não é maravilhoso a gente ver uma vida sendo restaurada por Deus, amado? Uma pessoa sendo curada. Você vê aquela pessoa antes entregue aos vícios, prostituição, perdida, e você saber que Deus te usou para naquele dia falar para ela do amor de Deus, e aquela pessoa está hoje levantando a mão, dando glória a Deus, e está levando outras vidas para Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós como igreja. É a sua missão, é a minha missão, é a nossa missão, e começa na nossa família. Amém? Você pode beneficiar muita gente, não com dinheiro, não com promessa, mas oferecendo Jesus. Como Pedro, né, João falaram para aquele homem na Porta Formosa: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Você não tem prata, não tem ouro, mas você tem aquilo que pode fazer muita gente feliz, pular de alegria, que é Jesus. Você pode dar Jesus para a pessoa. Você quer fazer alguém feliz? Fala assim para o irmão: você quer fazer alguém feliz? Fala para ele:
Você quer fazer? Ofereça Jesus para ela. Dá Jesus para ela. Ela fica feliz da vida. Ah, pastor, não é bem assim não. Eu conheço gente que eu falo de Jesus e ó, não é bem isso que eu recebo não. Eu recebo cara feia, eu recebo em troca reclamação. Calma, vou te falar como é que isso acontece. Como é que o Espírito Santo vai te dar estratégia para isso. Você pode beneficiar muita gente falando de Jesus. O propósito do Espírito vir sobre nós é para que alguém possa ser abençoado, para que alguém seja salvo, liberto, curado e tenha paz no seu coração. Por isso Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sei o que fazer. É isso que Jesus está falando. O Espírito do Senhor está sobre mim. Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça aqui embaixo? Que eu pregue, que eu possa curar em teu nome, que eu possa libertar em seu nome, que eu possa dar vista aos cegos em teu nome, que eu possa trazer paz em teu nome. É isso que a gente tem que ver na Bíblia. Senhor, o que tu queres que eu faça aqui embaixo? Que eu ganhe os meus familiares, que eu esteja na tua casa me abastecendo da palavra, que eu possa pregar para os meus colegas, que eu possa ser uma testemunha viva do Senhor. É isso, amado. É isso, querido. Sabendo que você é apenas um instrumento. O Espírito Santo é o agente que promove mudança na vida das pessoas a partir de você. Que coisa boa saber que Deus quer usar você para trazer mudança no coração de outras pessoas. Você, o seu testemunho de vida. O seu testemunho. Por que buscar a unção de Deus? Porque as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, que estão à nossa volta, estão sedentas para ser abençoadas por Deus, mas a unção que está sobre a tua vida pode lhe proporcionar isso a elas. A presença de Deus em você abençoa essa pessoa. A unção de Deus que está em você vai abençoar essa vida, vai alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Mas sabendo que você é apenas instrumento, nada é para a tua honra e glória, tudo é para a glória de Deus, amém? Se você hoje ainda se sente tímido, se sente inseguro, peça a Deus que envie o Espírito Santo sobre ti, para que Ele possa te ungir e você falar com ousadia do amor de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Eu sei que tem muita gente tímida aqui nos ouvindo. Muitas pessoas que, mas eu não sei falar, pastor. Eu não sei pregar, eu não sei por onde começar. Começa pelo seu testemunho. Fala assim para a pessoa, começa pregando a palavra de Deus pelo seu testemunho. Pronto, pelo seu testemunho. Elas vão ser impactadas pelo seu testemunho. Elas vão ser abençoadas pelo seu testemunho. Em nome de Jesus. Segundo propósito da unção é: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Diga assim, pessoas de corações feridos, partidos, que precisam ser curados. Deus pode curar essas pessoas através de você. Você crê nisso? Tem pessoas na sua família que estão com corações feridos, partidos, mas que você não pode só ficar olhando para ela e ver ela chorando. Eu olho para ela, Senhor, que pena, você chora, você não sabe o que fazer. Para com isso, amado. A unção está sobre a tua vida, você tem algo que você pode fazer por essa pessoa assim. Não acontece? Às vezes tem na sua casa aquela pessoa que só chora, está ferido, está deprimido demais, está vivendo uma frustração muito grande, teve uma decepção no relacionamento, e você fala, meu Deus, não sei mais o que fazer. Leva a mão na cabeça. Não leva a mão na cabeça não, leva o joelho para o chão e começa a orar. Amém? Em vez de levar a mão para a cabeça, põe o joelho no chão, e você vai ver o resultado de Deus na vida dessa pessoa. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, me ungiu a unção para poder curar os quebrantados, os partidos de coração. Senhor, então eu creio que através da minha vida, o Senhor, através dessa oração, o Senhor vai curar essa pessoa, o Senhor vai curar esse coração, e assim vai ser em nome de Jesus, amado, amém? Assim vai ser em nome de Jesus, porque Deus quer te usar para trazer cura àqueles que estão doentes, àqueles que estão feridos, sem esperança. E não pense em alguém distante não. Essas pessoas podem estar perto de nós, em nossa família, em nossa casa. Quantas pessoas doentes à sua volta, amado? Quantas pessoas doentes, espiritualmente, morrendo espiritualmente? Deus quer usar nossas vidas
para restaurar corações partidos, filhos que estão com corações partidos, marido que está com o coração partido, tantas pessoas assim. Mas Deus pode te usar através dos dons, através de um dom chamado dom de cura. Deus pode usar você. É só você se dispor e falar: Deus, me usa, porque o Espírito está sobre mim, e eu vou profetizar cura nesse lugar, eu vou profetizar restauração nesse coração, eu vou profetizar libertação nessa pessoa. Jesus curou todas as doenças e enfermidades entre o povo, porque ele leu lá em Isaías 61, que o Espírito Santo estava sobre ele, e que habilitava ele a fazer aquilo. Então o Espírito Santo que esteve em Jesus, é o mesmo Espírito que está em você, e que te capacita a fazer a mesma coisa. O Espírito Santo não mudou, continua o mesmo. É só você falar assim: Jesus, me usa. Jesus, usa a minha vida. Sabe aquela pessoa que quer ser usada por Deus? Senhor, me usa. Que está com uma vontade: Senhor, me envia. Senhor, eis aqui a minha vida. É assim, amado. E aí vem o Espírito Santo, toma você, e você começa a profetizar, você começa a interceder, e pessoas recebem palavras de bênção, palavra profética, palavra de cura, vidas são curadas e libertas. O que não pode acontecer é você vir essas pessoas simplesmente dizer assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer, porque o poder da unção está sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Hebreus 2:4 fala assim: Deus também deu testemunho disso, por meio de sinais e maravilhas e vários milagres, e por dons do Espírito Santo, distribuído conforme a sua vontade. Hebreus 2:4, Deus operou por sinais, maravilhas e por dons do Espírito Santo. Deus quer dar dons do Espírito sobre você. Deus quer conceder dons espirituais a você, para que vidas sejam curadas, para que sinais e maravilhas de Deus aconteçam. Por que é que muitos sinais e maravilhas não estão acontecendo? Porque as pessoas não estão buscando os dons do Espírito. Então é importante buscar os dons espirituais. E lá fala de muitos dons. 1 Coríntios 12, e aí você vai, pula um pouquinho 13, fala do amor, e depois fala um pouquinho 14, e aí vai. Os dons do Espírito, amado. Busquem na sua vida. Pessoas estão morrendo porque falta uma palavra de boa nova. Deus pode usar você. Fala assim: Senhor, usa a minha vida. Amém. Terceiro propósito da unção. Diga assim: proclamar liberdade aos cativos. O Senhor te unge para libertar vidas. Libertação é um chamado de Deus para a sua igreja. Jesus, quando se deparou com pessoas endemoniadas, ele se lembrou: peraí, o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os oprimidos. Tem muitas pessoas oprimidas e cativas. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão precisando de libertação, estão cativas em emoções negativas, estão no cativeiro da enfermidade, estão cativas nos vícios, estão aprisionadas, com sua alma aprisionada, estão cativas aos sentimentos de ódio, a inveja, a ganância, a pecados. Mas a boa notícia é que a unção do Espírito está sobre você, amado. E essas pessoas que você olha assim e fala: meu Deus, fulano está possesso, fulano deve estar oprimido. Tem pessoas que as pessoas falam para ela assim, falam com o outro, né? Ih, fulano deve estar endemoniado, mas não faz nada. E fulano deve estar sendo usado pelo diabo. E deixa. Agora você que tem o poder do Espírito, a unção do Espírito, você percebeu, fala: aquilo não é de Deus, começa a orar. Aquilo que ela está falando não é do Senhor, tem algo ruim ali tentando aquela vida, começa a orar. O comportamento dela é comportamento de que alguém, que o diabo está usando ela, começa a orar e Deus vai libertar aquela vida. A gente não pode aceitar como sendo normal assim, o que ela está fazendo. Pessoas que se entregam aos vícios, pessoas que têm comportamentos que você fala: meu Deus, parece que está possesso pelo diabo, está oprimido pelo diabo. E aí você tem o poder do Espírito sobre a tua vida, né? Começa a orar, começa a repreender, porque quando você começar a repreender, esse espírito mal vai sair, como Davi fazia com Saul, né? Repreendia lá, louvando, o espírito mal saía de Saul. Então começa a orar. Você entende, amém?
O poder do Espírito Santo está sobre a sua vida para libertação dos cativos. A irmã que trabalha, né, com salão, essas coisas, está lá, ela tem a oportunidade de colocar lá as mãos sobre as pessoas. Senhor, vai abençoando. Profetiza lá em nome de Jesus. Chegou alguém lá que você viu que está agitado, você começa a orar, começa a interceder lá, e o Espírito Santo vai abençoando. Se manifestar, você repreende, irmão, em nome de Jesus. Entrou alguém na loja do irmão, chegou lá, está endemoniado e tal, você viu que a pessoa não está no seu juízo normal, tem uma coisa estranha ali, e aí você fala: Senhor, põe um tapete de fogo aqui na porta dessa loja, Senhor, começa a repreender demônio e tal, e você vai ver que as pessoas vão entrar de um jeito, vai sair de outro, vai entrar carregada, mas vão sair: nossa, me senti tão bem aqui nesse lugar. Por quê? Porque vocês oraram ali, você repreendeu. O irmão está dirigindo, é motorista, está lá trabalhando e tal, vem um abençoado lá, faz aquelas cortadas, né, que coloca a sua vida em risco. Você começa a orar: Senhor, repreenda esse espírito de morte dessa pessoa, que ele possa ir em paz, segurança. Aquela pessoa vai ter um livramento, mesmo que ela não perceba, mas um crente levantou a mão para interceder por ela. Aquela vizinha que começa a brigar com os filhos, começa a brigar lá com os seus filhos, começa a brigar com o esposo, e antes o crente ficava assim: meu Deus, vai começar o show. O crente sem unção fala assim: vai começar o show. Agora um crente com o poder da unção fala: meu Deus, eu vou ajoelhar aqui, e o Senhor vai repreender esse demônio de briga e confusão na casa daquela pessoa. E quando você vê, amado, acaba a confusão, porque um crente orou. Não precisa ninguém saber, mas o poder da unção está sobre a sua vida, e muitas pessoas estão sendo beneficiadas, porque há um discernimento do Espírito Santo na sua vida. E Deus coloca para orar, Deus coloca você para profetizar, Deus coloca você para interceder para alguém, para falar do amor de Deus para alguém. Chega alguém que todo mundo se afasta, você está numa fila, todo mundo se afasta, todo mundo fica distante, e aí sobrou para você. Aí o crente vai fazer a mesma coisa. Aí o crente, tem coisas que tem irmãos que, gente, é o primeiro a correr, né? Primeiro a correr do problema. Chegou lá a situação, uma pessoa, quem sabe, complicada e tal, todo mundo evitando. Aí o crente, você que está no poder do Espírito Santo, para um pouquinho para ouvir. De repente essa pessoa precisa só ser ouvida. Ouve. Ela vai reclamar, falar. Ninguém quer falar com ela, mas você quer ouvi-la. Ouça. E aí você, depois de ouvir, fala de Jesus para ela. Olha, Jesus pode abençoar você. É mesmo, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode trazer paz para o seu coração. É assim. O poder do Espírito Santo, essa unção, que muitas pessoas vão ser libertas, cadeias vão ser quebradas, porque há um crente que está debaixo dessa unção do Espírito Santo, que está orando e profetizando e declarando libertação aos cativos. Libertação aos cativos. Quarto propósito da unção: recuperação da vista aos cegos. Diga-se: recuperação da vista aos cegos. Assim como a pessoa cega fisicamente não pode apreciar o pôr do sol, uma pessoa que é cega espiritualmente não pode perceber a glória do Evangelho de Cristo. Por que isso, pastor? Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 4, 3, 4, ou você pode depois ler na sua casa. Diz que o Deus desta época cegou as mentes dos incrédulos, para que eles não possam perceber ou ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então perceba que a Bíblia está falando que o Deus dessa época, que é o inimigo de nossas almas, Satanás, cegou os olhos de muitas pessoas, para que elas não consigam enxergar o Evangelho da glória de Cristo. Aí lembra da pessoa que eu te falei: pastor, eu estou evangelizando, eu falo do teu amor, mas essa pessoa, ela parece que ela ouve a palavra, ela recebe até a palavra, mas ela não crê nessa palavra, ela não se rende a essa palavra. Talvez é assim na sua família. Você tem lá um esposo, um filho, que você fala do amor de Deus, ela te ouve,
você dá um testemunho de um milagre que aconteceu na igreja, ela fica contente. Você fala de uma bênção que você orou e ela fica maravilhada. Mas quando ela se trata de entregar a vida para Jesus, ela não dá esse passo. E você começa a perguntar: meu Deus, o que está faltando? Por que ela não te conhece? O que está faltando? Aí o Senhor nos leva na palavra dele. Em Efésios capítulo 1, 18, diz assim: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos. Efésios 1, 18 está dizendo o seguinte: que nós devemos orar a Deus para que o Espírito Santo ilumine os olhos do entendimento dessa pessoa. É assim que nós oramos por aqueles que estão cegos em relação a tudo aquilo que Jesus fez na cruz por ela, em relação a tudo aquilo que Deus tem falado ao coração delas. Você começa a orar, começa a interceder: Senhor, abre o entendimento dessa pessoa. E vai se cumprir o que está em Lucas 24, 45. Então se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. E quando você começar a orar pelo teu filho, começar a orar pelo teu esposo, Senhor, abre os olhos do entendimento dele e dela. Ele vai começar a entender o que Jesus fez por ela e o que ela precisa tomar de atitude, o que ela precisa mudar na sua vida. Porque você orou para que Deus pudesse abrir os olhos do entendimento dele ou dela. Você entende, amém? Na unção do Espírito Santo nós oramos para que essas pessoas possam entender a verdade e ser libertas. Tem muitas pessoas que elas sabem que precisam mudar, mas elas não conseguem buscar essa mudança. Sabe aquela pessoa que tem outro que ela não se toca, ela precisa mudar, mas não se toca e precisa mudar, que ela está se prejudicando, que ela está prejudicando a sua família, que ela está prejudicando a sua própria vida, mas ela não se toca, não tem aquela pessoa? Você fala: meu Deus, eu falo do teu amor para ele, eu falo da tua palavra para ela, mas ela não se toca, que precisa mudar, que precisa de um arrependimento, que precisa de um encontro contigo. E aí você vai brigar com essa pessoa? Não, você vai para a oração. Começa a orar, porque quem vai tocar no coração dela é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai tocar no coração dela. A Bíblia já nos garante, meu irmão, minha irmã, que é o Espírito Santo que convence e que converte as pessoas. E você começa a orar, começa a interceder, começa a orar, e aquela pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo para que ela possa mudar, para que ela possa se converter ao Evangelho de Jesus. Jesus é aquele que restaura a visão dos cegos, é aquele de quem podemos obter colírio para os nossos olhos espirituais, para que possamos ver a glória do Evangelho de Cristo. Então creia que pela unção do Espírito Santo, você vai orar, e o Senhor vai abrir os olhos do seu esposo, os olhos espirituais dos seus filhos, os olhos espirituais daquelas pessoas, para que eles vejam a glória do Evangelho de Cristo. Amém? Agora eu vou dizer uma coisa para você, amado. Fala para o irmão assim, que está do seu lado. Fala assim: fica preparado. Fica preparado. Porque quando o Senhor abrir os olhos dessa pessoa, a primeira pessoa que ela vai ver é você. Ela vai abrir os olhos, vai ver: meu Deus, agora eu estou vendo a mudança realmente que você é, que Deus fez na sua vida. Você entendeu? Não adianta você pedir a Deus que abra os olhos daquela pessoa, e ela vai abrir os olhos e vai ver você o quê? Mas eu não vejo nada em você, cara. Eu não vejo o teu testemunho, eu não vejo a tua mudança. Eu não vejo você orando, eu não vejo você indo na casa de Deus, eu não vejo você dando um bom testemunho. Pelo contrário, fica xingando, fala mal dos cristãos, fala mal de pastor, fala mal de igreja. Então a primeira pessoa que ela vai ver é você. Está lá no trabalho, tem aquele amigo lá, você está orando pela conversão dele, o Espírito está sobre ti, e aí, querido, ele vai abrir os olhos e vai ver: olha, eu quero ser igual a você, irmão. Quero ser igual a você, minha irmã. Tem aquelas pessoas que falam isso: eu quero ser igual aquele jovem,
quero ser igual aquele jovem, quero ser igual essa irmã, olha como ela é uma mãe para os filhos, quero ser igual esse chefe de família. Elas vão querer ser igual a você, amado. Amém? Elas vão querer imitar você, vão querer seguir os seus passos. Jesus restaura a visão das pessoas. João 16, 7, 11 nos fala então que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado e da justiça. Quarto propósito da unção, diga assim: libertar os oprimidos. Muitos estão oprimidos. Oprimidos são aqueles que se sentem pressionados, sobrecarregados, sofrem opressão econômica, opressão espiritual, vivem dor e feridas do passado, abuso na infância, infidelidade conjugal, prejuízo financeiro, oprimido, preocupação. Tem muita gente oprimida por aí, muita gente oprimida, até no meio da igreja muitas pessoas estão oprimidas espiritualmente, mas o Senhor Jesus nos fala que o poder da unção, Ele quebra todo o jugo do diabo. A unção despedaça todo o jugo, diz a palavra do Senhor. E a unção, ela faz com que essa pessoa que está oprimida seja liberta da opressão. A Bíblia fala de uma mulher que andava encurvada há 18 anos, oprimida. E ela entrava várias vezes na sinagoga. O dia que ela entrou na sinagoga, que Jesus estava lá, o Senhor libertou ela daquele cativeiro, daquele espírito maligno que a oprimia, que fazia andar encurvada por 18 anos. Tem muitas pessoas que andam encurvadas, que precisam dessa libertação. Estão oprimidas, tão oprimidas que não conseguem levantar a cabeça. Mas Deus te dá uma unção, amado, para que você possa declarar libertação a essa pessoa oprimida na sua família, no seu trabalho, na sua casa, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? A unção do Espírito Santo está sobre a sua igreja, para libertar todo aquele que está oprimido pelo diabo, oprimido por esse mundo. E por final, proclamar a boa nova do Senhor, o ano da graça do Senhor. Somos chamados a proclamar o favor de Deus sobre tudo que está diante de nós. É o favor de Deus, é alcançar a graça, a misericórdia de Deus. E aí, concluindo, diz o texto: hoje se cumpriu a escritura que você acaba de ouvir. O que você acabou de ouvir precisa se cumprir na sua vida a partir de hoje. Você sair daqui e dizer: Jesus, a tua unção está sobre mim, significa que hoje eu vou orar e aquela pessoa que está cativa vai ser liberta. Hoje eu vou orar e aquela pessoa que está oprimida vai ser liberta. Hoje eu vou orar e o Senhor vai abrir o entendimento dos meus filhos, dos meus amigos, para conhecer o teu evangelho. Significa que hoje eu vou falar do teu amor e a tua palavra vai alcançar o coração dessas pessoas. E você vai dizer: isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a minha missão nessa terra, isso tem a ver com a sua missão nessa terra. Hoje essa escritura foi cumprida. Hoje o Espírito do Senhor está sobre ti. Hoje você leva boas notícias para as pessoas. Hoje você vai proclamar libertação aos cativos, recuperação de visão aos cegos. Hoje você vai declarar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano da graça de Deus sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Hoje se cumpre essa palavra. Precisa de libertação, precisa de cura, precisa de restauração. Hoje isso pode acontecer na sua vida. Mas se você está debaixo da unção do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre ti. Hoje você vai ser usado por Deus de uma maneira que você jamais imaginou ser usado por Deus. Porque o Espírito está sobre ti para fazer coisas sobre a tua vida, coisas com a sua vida que por você não seria capaz de fazer. É por isso que o Espírito Santo está sobre nós, porque por nós não fazemos, mas pelo Senhor nós fazemos. Porque a Bíblia já nos fala: sem mim nada podeis fazer. Então a unção está sobre ti para que você possa declarar hoje, a partir de hoje, libertação, cura, bênção de Deus, enfim, amado, o que o Espírito Santo vai te levar a fazer, você vai fazer em nome de Jesus, amém? Qual o propósito dessa oração?
Nós vamos orar aqui, no propósito que você possa sentir, você possa experimentar, você possa buscar o poder do Espírito sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Para que através de você, amado, muitas pessoas sejam beneficiadas e serão beneficiadas. As pessoas vão falar assim: nossa, como é bom ter você como amigo. Não pelo dinheiro, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Tem tanto Deus na sua vida, que as pessoas vão querer tanto a sua presença, querer tanto você, porque elas olham para você, elas ouvem Deus, elas veem Deus, elas sentem Deus, o poder do Espírito na sua vida. Amém? É isso que você vai levar sobre ti essa noite, amado. Amém? Levante suas mãos aí, vamos orar. Vamos orar. O que você tem que fazer é só se dispor para Deus. Fala mesmo: Deus, me usa. Se tem uma palavra-chave, vamos assim dizer, a palavra-chave é: Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida. Só isso. Peça a Deus para te usar. Faça apenas essa oração nesse sentido: Deus, me usa. Me usa com os meus amigos. Aí você coloca: me usa lá junto a meu esposo, a minha esposa, meus filhos. Me usa na tua casa. Me usa, Deus, no meu trabalho. Me usa, Deus, aonde o Senhor me enviar. Peça somente isso: Deus, me usa. Me usa. Isso, vai orando a Deus. Fala com Deus. O Senhor vai te levar agora a ver pessoas com quem Ele quer te usar. Ele quer usar com algumas pessoas que estão vindo agora na tua mente aí, essas pessoas. Ele vai te usar para que essas pessoas sejam abençoadas. Vai ser diferente agora o seu encontro com essas pessoas. Não vai ser como antes, não. Que você ouvia ela falar e reclamar, e você ria, quem sabe, ou você debochava, ou você levava na brincadeira. Vai ser diferente, amado. Quando ela vier com uma história, você vai trazer uma outra história. Ela vir com uma história de tristeza, de reclamação, você vai vir com uma história de boa nova e de salvação para ela. A diferença vai acontecer a partir de agora na sua vida. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, a tua palavra nos disse que o teu Espírito está sobre nós, para um propósito, para que possamos fazer a tua missão, para o Senhor abençoar vidas, para que vidas sejam beneficiadas com cura, com libertação, com salvação, com paz, com alegria, através dos dons e da unção do Espírito que está sobre nós. Meu Deus, isso para a glória do teu nome. Teu filho, a tua filha está entregando a sua vida em tuas mãos. Ela está dizendo assim: Deus, me usa. Ela está, ó Deus, permitindo que o Senhor possa usá-la. Ela está cansada de apenas ouvir as pessoas falarem de enfermidade, de ouvir as pessoas reclamarem da vida, de ouvir as pessoas falarem que não tem jeito, de ouvir os seus amigos, ó Pai querido, querendo chutar o balde, Senhor, de ver violência, de ver, ó Deus, aonde não tem paz e não fazerem mais nada. Mas hoje, Deus, a unção do Espírito, o poder do Espírito Santo está vindo sobre elas de uma maneira nova, de uma maneira revitalizá-las, revitalizá-la com os dons espirituais, dom da palavra da sabedoria, dom de evangelizar, dom do discernimento de espírito, dom, ó Deus querido, da oração, dom, ó Deus querido Pai, da misericórdia, Senhor, dons espirituais, o Espírito Santo que possa agora vir sobre ele, vir sobre ela, de uma maneira a revitalizar os dons que há na vida dessa pessoa, Pai. Dons que estavam parados, dons que estavam enterrados, dons que estavam esquecidos, que agora sejam revitalizados pelo poder do Espírito. O óleo fresco vem agora, o óleo da unção vem agora, e o óleo da unção
está agora revitalizando a palavra profética na boca dessa pessoa, está revitalizando a vida de oração, de intercessão, está revitalizando agora o ide de Jesus na vida dessa pessoa. Senhor, vidas vão estar indo, vidas vão estar pregando, vidas vão estar orando, vidas vão estar intercedendo, e sinais e maravilhas vão ser, ó Pai, feito através dos dons que estão sendo agora, Pai, revitalizados pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, que nos capacita a fazer a Tua missão, Senhor. Senhor Deus eterno, eu te peço agora, que aonde Teu filho, a Tua filha colocar as mãos, será abençoado, em nome de Jesus de Nazaré. Que quando ela abrir a sua boca, o Teu Espírito seja com a sua boca. Que quando, ó Deus, ela colocar a planta dos pés nesse lugar, a Tua presença vai com ela, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, cativos sejam libertos, ó Pai, casamentos sejam restaurados, filhos sejam libertos, e a glória do Senhor se manifeste nessa terra, e os Teus sinais e prodígios acompanhem essa pessoa, porque está escrito que os sinais hão de acompanhar, todo aquele que crê em Jesus. Que os Teus sinais acompanhem esta pessoa nesta noite, que essa semana ela possa ir ao trabalho, à família, mas os sinais de cura, libertação, salvação, de bênçãos acompanhem Teu filho e a Tua filha, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar glória a Deus? Amém? Aleluia.